Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Este é o canal Física para Curtir e eu sou o professor Jorge Silva. Hoje eu vou ensinar para vocês a diferença entre grandeza física e unidade de medidas. Então, tenha uma boa aula. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e definir e deixar bem claro em nossa cabeça esse entendimento é o que é uma grandeza física. Então, vamos colocar isso aqui no quadro. Muito bem, vamos definir dessa forma. Tudo aquilo que pode ser medido vai ser considerado uma grandeza física. Tá? Isso que vai ser medido, essa grandeza física, ela pode ter vários exemplos no nosso dia a dia. Vamos ver aqui um primeiro exemplo típico de uma grandeza física. O primeiro exemplo que eu posso colocar para vocês é o tempo. Então, o tempo ele pode ser medido. Portanto, o tempo vai ser uma grandeza física. Outro exemplo de grandeza física é o comprimento. Comprimento também pode ser medido. Pode ser medido em metros, centímetros, milímetros e assim por diante. Além do tempo e do comprimento, nós temos um outro que é muito utilizado em cálculos de física, que é a velocidade. Velocidade também é uma grandeza física. Etc. Nós vamos ter aí outros elementos que podem ser também considerados grandezas físicas. Agora, o que não seria uma grandeza física? Qualquer coisa que eu não consiga medir. Então, se eu não conseguir medir, se eu não tiver aparato para poder medir aquilo, eu não vou considerar isso como sendo uma grandeza física. Exemplo, amor. Tem como medir o amor? Não. Então, o amor não é uma grandeza física. Paixão, amizade, também não posso medir esses sentimentos. Então, eles não são considerados grandezas físicas. Então, basicamente é isso. Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Pode ou não ter unidade de medida, tá? E nós vamos ter algumas grandezas físicas que não terão unidades de medidas, mas vai continuar sendo vai continuar sendo grandeza física. Por quê? Porque eu vou poder medir. Vamos definir então, além de grandezas físicas, vamos definir aqui rapidamente o que seria uma unidade de medida. Bom, unidade de medida, a princípio, é um padrão que nós utilizamos como referência para uma determinada grandeza física. Exemplo, se eu quiser medir o tempo, eu vou ter que ter um padrão. Esse padrão pode ser a hora, ou esse padrão pode ser o dia, ou esse padrão pode ser décadas. E aí eu tenho que estabelecer esse padrão. Se eu quiser medir o comprimento, eu também vou ter que estabelecer um padrão. Esse padrão vai ser o metro? Pode ser. Esse padrão pode ser o quilômetro? Também pode ser. Se eu quiser medir a velocidade, vou ter que estabelecer também um padrão. Essa velocidade ela pode ser dada em metros por segundo, mas ela também pode ser dada em quilômetros por hora. Em alguns casos, até quilômetros por segundo. E aí eu tenho que estabelecer também esse padrão. Então, eu vou definir a unidade de medida o seguinte. Então, percebam, eu utilizo um padrão como referência para comparar valores de alguma grandeza física no qual eu esteja utilizando no momento. Então, se por acaso eu estiver trabalhando com velocidade e eu quiser fazer uma comparação entre dois móveis que se deslocam com velocidades a priori distintas, então eu tenho que saber qual é o padrão para que eu possa fazer essa comparação. Então, o que acontece? Um móvel está se deslocando em metros por segundo. O outro, para que eu possa fazer uma comparação justa, eu tenho que verificar se ele também possui a mesma unidade de metros por segundo. Se isso não acontecer, aí nós vamos ter que fazer o que nós chamamos de conversão de unidades.
Porém, isso é um assunto para uma aula futura, tá? Então vamos ficar no momento com esses conteúdos, com essas ideias. A primeira é grandeza física, relembrando, é tudo aquilo que pode ser medido. Beleza? Pode ou não ter unidade de medida. Mas o que seria uma unidade de medida? Unidade de medida vai ser um padrão que nós vamos adotar como referência e essa referência nós vamos utilizar para fazer a comparação entre grandezas físicas. Eu quero saber qual dos objetos tem o maior comprimento. Eu quero saber qual dos corredores de uma determinada Olimpíadas tiveram o menor tempo. Eu quero saber qual de dois móveis possui maior velocidade. Tá? Então, como é que funciona isso? Vamos para um exemplo prático. Nós temos aqui a seguinte situação. Nós sabemos que o objeto possui um comprimento que eu vou representar pela letra D de 30 metros. Então, o que é que está acontecendo aqui? Esse D eu estou utilizando para representar distância. E distância, no nosso caso aqui, vai funcionar como sinônimo de comprimento. Então, a nossa grandeza física em questão aqui é o comprimento. Então, vamos deixar guardadinho aqui. O comprimento é a nossa grandeza física em questão. Ok. Esse meu comprimento, ele possui um valor. É o valor que eu vou utilizar como referência para ser comparado. Mas ele possui também aqui uma representação de uma unidade de medida, que no caso aqui é o metro. Então esse M representa metro. Sempre que você vê esse M, especialmente se você é um aluno que está chegando agora no ensino médio, esse M minúsculo ele vai representar metro. Então nós temos aqui distância, que é a nossa grandeza física em questão. Nós temos o valor dessa distância e nós temos a unidade de medida. Poderíamos ter representado essa distância por uma outra forma. Continuando aqui um segundo exemplo. Vamos chamar esse aqui de exemplo 1. Vamos chamar esse aqui de exemplo 2. E vamos pensar na mesma unidade. Nós vamos pensar na unidade de distância. Só que agora nós vamos utilizar essas informações. Então percebam, mais uma vez, o D está aqui representando a grandeza física de distância, que é o mesmo comprimento. Nós temos aqui o valor da nossa unidade, mas nós temos aqui uma unidade que é quilograma. Então percebam, essa unidade aqui, quilograma, ela não pode estar aqui. Por que ela não pode estar aqui? Porque eu estou trabalhando com uma grandeza física que é comprimento. E quilograma é uma unidade de massa. Então está incorreto colocar quilograma aqui. O correto seria colocar quilômetro. Assim, aí sim estaria ajustado o nosso exemplo. Então, quando eu coloco quilograma aqui, isso aqui está errado. Por quê? Porque quilograma é unidade de massa. Então vamos lá, olha. A unidade de medida, ela se relaciona com a sua grandeza física específica. Eu não posso, por exemplo, dizer que o tempo é de 2 quilômetros. Por quê? Porque quilômetros é uma unidade de medida atribuída ao comprimento. Eu não posso falar, por exemplo, que um objeto possui uma velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque metro por segundo ao quadrado é uma unidade de medida não da velocidade, mas sim da aceleração. Então, cada unidade de medida está relacionada à sua própria grandeza física. E eu tenho que saber isso para poder diferenciar na hora que estiver analisando problemas. Para me saber pela unidade de medida qual é a grandeza física que aquilo está sendo associado.
Em aulas seguintes, eu vou apresentar para vocês uma tabela que contém as 7 unidades básicas de medida do Sistema Internacional e a grandeza física relacionada a cada uma. Tá? Ou de forma inversa, eu vou te apresentar 7 grandezas físicas fundamentais e quais são as unidades de medidas de cada uma delas. Tá? Então vamos colocar isso em mente. A ideia aqui é essa. Então como é que eu poderia corrigir essa parte aqui? Eu poderia corrigir essa parte da seguinte maneira. Em vez de utilizar quilograma, eu colocaria, por exemplo, quilômetro. Opa, agora está correto. Nós temos aqui quilômetro, que é uma unidade de medida correspondente ao comprimento ou à distância. Sem problema nenhum, posso utilizar qualquer um dos dois. Agora observa, é possível comparar esse valor com esse? Não. Por que não? Porque eles não possuem a mesma unidade de medida. Tudo bem. Ambas as unidades de medidas, elas são unidades de medida da grandeza comprimento, distância. Porém, nós temos uma o metro e a outra nós temos o quilômetro. Então eu não posso fazer cálculo sem antes fazer uma conversão de unidades aí. Ou transformar 30 metros para quilômetros, no caso, ou transformar quilômetros para metros. Aí nós vamos ter uma relação que vai ser de grandeza diretamente proporcional, tá? Na verdade, esse K, que aparece aqui antes do M, ele é um fator multiplicativo por 1000. Então, cada 1 quilômetro é equivalente a 1000 metros. Aí eu uso uma regra de 3 e vou conseguir ajustar os dois. Tá bom? Mas a ideia básica era essa, colocar para vocês o conceito de grandeza física, definir unidade de medida e mostrar a importância que tem de poder diferenciar o que é um do outro e como identificar nas questões dos problemas o que são cada grandeza de acordo com as unidades. Isso é bem recorrente. Então, vou colocar para vocês agora um exemplo em que nós vamos fazer isso na prática. Ok, pessoal? Estamos de volta aqui com uma questão sobre o assunto que diz o seguinte. O navio se desloca a uma velocidade de 20 metros por segundo e após transcorridos 20 minutos, ele atinge o estado de repouso. Qual a aceleração sofrida pelo navio neste intervalo de tempo em metros por segundo ao quadrado? Vamos lá. O objetivo da questão não é resolvê-la de fato, não é descobrir essa aceleração. O nosso desafio, no momento, é identificar as unidades de medidas e saber relacionar a que grandeza elas se referem, tá bom? Então a gente vai fazer isso e esse exercício a gente consegue resolver ele numa aula futura quando estivermos trabalhando exatamente com aceleração. Então vamos lá. O navio se desloca com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então está bem aqui, eu já sei que a unidade metros por segundo ela está relacionada à grandeza física velocidade. Vamos deixar isso bem claro. Então nós temos aqui 20 metros por segundo se relacionando com a grandeza física velocidade. Beleza? Observem que a nossa próxima unidade aqui, não me informa nada, só diz que após transcorridos 20 minutos. Aqui eu observo que velocidade vem antecipando o valor, ok? Muito cuidado com isso. E aqui não tem nenhum, não está me especificando que grandeza física está relacionada a esse valor que foi me dado aqui. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar a unidade de medida. Bom, minutos. Minutos está relacionado a que unidade de medida? Se você falou ou se você pensou tempo, então tudo bem. Não está explícito no texto, mas eu sei que
minuto é uma unidade que mede, que é unidade de medida da grandeza física tempo. Beleza. Então, nós temos aqui, transcorreu os 20 minutos e aqui o texto continua. Ele atinge o estado de repouso. Outro cuidado que vocês têm que ter nos problemas de física. Atinge o estado de repouso. Sempre que você vê essa palavrinha repouso, também está subentendido um valor de velocidade. Então, isso aqui é velocidade. Se o objeto está em repouso, a velocidade vale 0. Muito cuidado. Então, o objeto se deslocava inicialmente numa velocidade de 20 metros por segundo. Após passar 20 minutos, o navio parou. Ele chegou no estado de repouso. Essa informação também não está explícita. E aí você tem que tomar cuidado com esse detalhe. Aí ele pergunta qual a aceleração sofrida pelo navio neste intervalo de tempo, após os 20 minutos. Observa que aqui agora ele especificou que é tempo. Neste intervalo de tempo. E especifica qual é a unidade de medida que ele quer trabalhar. Metro por segundo ao quadrado. Então nós temos que tomar um outro cuidado aqui. Metro por segundo ao quadrado vai ser, como veremos em aula posterior, a unidade de medida da grandeza física aceleração. Mas só que o nosso tempo foi explícito em minutos e eu não posso utilizar o valor 20 minutos tal como está aqui. Eu vou ter que fazer uma transformação de unidades. Eu vou transformar 20 minutos para segundos para poder se igualar aqui com essa unidade. Beleza? Então, como é que vai ser o procedimento? Você vai pensar da seguinte forma. Um minutinho vai equivaler a 60 segundos. Então, 20 minutinhos irá equivaler a 20 vezes 60 segundos. Tá bom? Mas nós vamos resolver isso mais à frente. Então, a primeira ideia aqui que nós vamos ter que entender é quais são as grandezas físicas que estão existindo nesse exercício, quais são as grandezas físicas que estão existindo nesse exercício e quais são suas respectivas unidades de medidas. Então vamos lá, a primeira grandeza física que nós vimos aqui foi velocidade. Então velocidade apareceu por 2 vezes velocidade. Uma das vezes a velocidade apareceu de forma explícita, 20 metros por segundo. E na outra vez a velocidade apareceu de modo implícito, tá? Escondidinho, através dessa palavra repouso. Então nós tivemos 2 velocidades. Beleza. Além disso, nós tivemos aqui no exercício a unidade de tempo. A grandeza física, então, de tempo está inserida no contexto da questão. E o que o problema quer que a gente descubra, que é a aceleração. Então, nós temos aqui essas 3 unidades. Vamos deixar o nosso problema ainda mais claro, tá? A velocidade que nos foi informada no exercício foi em metros por segundo. A unidade de velocidade em metro por segundo. Aqui no repouso, eu não posso afirmar se era metro por segundo ou quilômetros por hora, mas isso não importa. Por quê? Porque tanto faz ser 0 metros por segundo ou 0 quilômetros por hora. O objeto vai estar de repouso da mesma forma. Então, eu posso atribuir que a velocidade foi me dada em unidades de metros por segundo. O tempo foi nos dado em unidades de minutos. E a aceleração foi pedida em metros por segundo ao quadrado. E isso implica dizer que nós vamos ter que transformar a nossa unidade de minutos para segundos, tá bom? Então, o exercício era simplesmente isso, era saber identificar quais grandezas físicas estavam existindo no problema e quais as suas respectivas unidades de medidas para saber se teríamos ou não
que fazer alguma conversão de unidades. Como vocês puderam observar, hoje nós aprendemos a diferenciar o que é uma grandeza física e suas unidades de medidas. E nós aprendemos também que as grandezas físicas podem vir nos enunciados de forma clara, de forma explícita, ou ela pode também vir de forma subentendida, de forma implícita. E o mais importante, nós vimos que há situações, e isso é bem comum, em que nós temos que fazer uma análise das unidades de medida para verificarmos se devemos ou não fazer as devidas transformações ou conversões de unidades. Mas fica tranquilo, com o tempo você vai se acostumando e se habituando a esses detalhes. E aí, gostou dessa aula? Então, comente aqui embaixo o que você achou dessa aula, fique à vontade para fazer suas críticas, dar suas sugestões. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de clicar em curtir, de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado por chegar até aqui e lhe espero amanhã na nossa nova aula.